Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Então vamos começar com uma oração. Querido Deus, obrigado pelo dia de hoje. Que o Senhor abençoe esse estudo bíblico, que o Senhor transforme essa pessoa que está assistindo aos poucos e que o Senhor me use. Em nome de Jesus, amém. Estando com os discípulos no Monte das Oliveiras, Jesus ouviu deles a seguinte pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? O mestre, então, enumerou vários sinais indicadores do seu retorno à terra. Alguns dos sinais apresentados tiveram cumprimento inicialmente em Jerusalém e serviram como maquete ilustrativa dos acontecimentos do fim. Outros sinais, porém, estão se cumprindo agora, em nossos dias. Quais são eles? Que sinais seriam vistos no mundo social antes da volta de Cristo? Mateus 24, 6 e 7. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, quais são os sinais no mundo social? Ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Nação contra nação. E haverá fome em vários lugares. Que grandes sinais no mundo natural indicam a proximidade da volta de Jesus. Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, que sinais naturais vão acontecer? O escurecimento do sol e da lua e a queda de estrelas. Que sinais seriam vistos no mundo religioso antes da volta de Cristo? Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, o que vai acontecer no mundo religioso? Haverá falsos profetas e falsos cristos. O engano será baseado em sinais e milagres. A iniquidade será multiplicada. Qual é a motivação dos falsos profetas ao pregarem a Bíblia? 2 Pedro 2, do 1 ao 3. Segunda Pedro 2, do 1 ao 3. Segunda Pedro 2, do 1 ao 3. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão
da mente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Então, qual a motivação desses falsos profetas? Amor ao próximo? Não. Avareza? Sim. Amor a Deus? Não. O que atrai pessoas a esses falsos líderes? Mateus 7, do 21 ao 23. Mateus 7, 21 e 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, o que atrai esses falsos líderes? O que atrai as pessoas desses falsos líderes? Amizade? Não. Doutrina sem base bíblica? Também. Sinais, prodígios e curas? Verdadeiro. Qual é o sinal mais importante mencionado por Cristo? Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Então, qual é o sinal importante? A pregação do evangelho verdadeiro em todo o mundo. Como diferenciar a pregação dos falsos profetas da mensagem do verdadeiro evangelho? 1 João 4, 1. João 4, 1. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Então, como diferenciar? Devo verificar ou ver se o ensino está de acordo com a palavra de Deus. Por
Porque Deus manda provar o ensino dos profetas. Mateus 7,15 e 2 Pedro 3,16. Mateus 7. Mateus 7,15. Se, porém, não perdoardes aos homens. Perdão, 7. Eu estava lendo 6. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Agora vamos para 2 Pedro 3. Segunda Pedro 3,16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Marque V ou Fê, porque o engano às vezes parece verdadeiro, para comprovar se o que é ensinado está de acordo com a Bíblia, verdadeiro, porque na Bíblia tudo é fácil de entender. Falso. Como vocês sabem, a gente precisa estudar a Bíblia com explicação e com calma. Como saber se uma doutrina é verdadeira? João 7,17. João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Então, como saber se a doutrina é verdadeira? Marque V ou Fê. Doutrina de acordo com toda a palavra de Deus, verdadeira. Doutrina baseada em um só livro da Bíblia ou só no Novo Testamento, falso. Doutrina baseada em uma parábola e poucos versos da Bíblia, falso. Seus sinais estão se cumprindo porque Jesus ainda não voltou. 2 Pedro 3,9. Segunda Pedro 3,9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, por que Jesus não voltou ainda? Porque Jesus está sendo longínimo. Para que ninguém se perca. Qual deve ser nossa atitude no tempo do fim? Lucas 21, 28, 34 e Mateus 6, 33. Vamos para Lucas 21. Lucas 21.
28:34. Perguntaram-lhe: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se morreu o irmão de alguém, sendo aquele casado e não deixando filhos, seu irmão deve. Perdão, Lucas 21, eu estava lendo o 20. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, enxutai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente, como um laço. Então, qual deve ser a nossa atitude ao tempo do fim? Enxutar e erguei. Erguei a cabeça. Buscar a Deus em primeiro lugar. Para a recapitulação, os sinais da vinda de Cristo estão se cumprindo. Um grande sinal que indica a proximidade da volta de Cristo é a pregação. E o Evangelho. Devemos provar se a doutrina ensinada está de acordo com a palavra de Deus. No tempo do fim, devemos erguer a cabeça e buscar a Deus em primeiro lugar. Compromisso de fé. Você crê que está vivendo no tempo do fim? Você deseja conhecer e praticar a doutrina que está de acordo com toda a Bíblia? Você quer se preparar para a volta de Cristo? Esse foi o estudo de hoje. Que Deus abençoe todos vocês.